Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalisca, minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre essa questão aí das eleições. Muita gente nos perguntando o que fazer, se o Lula ganhar, se o Bolsonaro ganhar, enfim. Vamos comentar um pouco sobre isso. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês estão preocupados ou não, como é que está a estratégia de vocês em relação às eleições, né? Inclusive, muita gente perguntando, vou ter que vender tudo amanhã, aproveitar a sexta-feira, enfim, vamos falar sobre isso, tá? E eu vou deixar para vocês aqui um cupom de desconto que dá até 25% de desconto das nossas assinaturas. Eu vou falar um pouco sobre as nossas estratégias também, né? E os nossos contatos estão todos aqui na descrição do vídeo, tá? Qualquer coisa nos chamem no WhatsApp, mandem um e-mail, um áudio, enfim, estamos aí 100% à disposição. Eu gosto muito de fazer esses vídeos, né, pessoal, até porque eu consigo mostrar na prática como a Capitalizo atua, né, os motivos aí pelos quais a gente consegue ter resultados diferenciados no longo prazo, porque normalmente nesses momentos de mais tensão, de maior tensão, né, a gente não está preocupado no sentido de não saber o que fazer, né, porque a gente sempre sabe o que fazer, porque a gente sempre tem alguma estratégia para fazer e, infelizmente, a maior parte dos investidores não segue nenhum tipo de estratégia, né? Então, a gente vai comentar um pouco, né, até que ponto a gente tem que se preocupar com essas questões políticas ou não, né? Não só políticas, mas outras questões macro, como crises e assim por diante. E aqui, tá, pessoal, não é para falar de partido político, né? Porque às vezes a gente vai falar alguma coisa, o pessoal mistura política com partido político, né? As empresas sofrem influência política, com certeza. Mas aqui não é para discutir o partido A, partido B, eu acho que tem outros lugares aí para se fazer isso, né? Vamos tomar uma cerveja, discutir isso aí, beleza, brigar com os parentes, com os vizinhos, né? Mas aqui não, a intenção não é essa, né? A intenção que a gente tem aqui é ganhar dinheiro, tá? Então a gente não pode agir de forma passional. Quem age de forma passional, pessoal, enfim, né, já é um forte candidato aí a não ganhar dinheiro no mercado, tá? Então, a primeira questão, né, pessoal, é que estar preocupado é normal, né? Ter preocupação que o mercado sobe, que o mercado cai, é importante. Agora, se a gente tem uma preocupação muito grande, é porque normalmente eu não sei o que eu estou fazendo. Imagine vocês lá na profissão de vocês, tem um problema, né? Vocês ficam preocupados, mas vocês sabem que sendo bons profissionais e mesmo que vocês não tenham o controle de toda a situação, aquele problema ele vai ser resolvido. Na bolsa a mesma coisa, né? Se a gente investir como investidor profissional, a gente pode ficar preocupado. Se eu tiver uma estratégia, eu posso ficar preocupado, mas eu sei que no fim as coisas podem dar certo. Agora, se eu investir como investidor amador, eu não tenho a menor ideia do que fazer, eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo, eu tenho uma carteira de ações, eu não sei dizer nada sobre a minha carteira de ações, eu não sei por que eu vou comprar, por que eu comprei, por que eu vou vender. Eu vou agir como um amador, eu vou ter preocupação de amador e possivelmente eu vou ser ejetado do mercado, né? Vai chegar uma hora que eu não vou aguentar mais e vou deixar, vou parar de investir e vou perder uma grande oportunidade que é investir em ações, por exemplo. Tá? Então a gente tem que investir de forma profissional. Outra questão importante, né, que é ter essa estratégia de investimento e seguir, e ter uma estratégia de investimento é alguma coisa que nos aponte claramente o que fazer e quando fazer, o que comprar, o que não comprar, quando comprar e quando vender. Se eu não sei isso, eu não tenho estratégia de investimento, mas só ter uma estratégia não é garantia de ganho, né? Até porque a estratégia não vai funcionar 100% do tempo. Eu tenho que saber que em algum momento, nem que seja de forma momentânea, eu vou perder dinheiro, né? Então, segunda-feira a bolsa pode cair, pode subir em função das eleições. Eu vou, mesmo que momentaneamente, estar melhor ou pior, né? Mas além de ter uma boa estratégia, eu tenho que seguir essa estratégia. Para quem não sabe o que é Visumentro, pessoal, Visumentro, se alguém aí pilota, né, sabe que o Visumentro é um dos principais responsáveis aí por acidentes de aviação, principalmente dos aviões mais leves, dos aviões menores, né? Então, muitas vezes o piloto ele está pilotando olhando, está pilotando no visual, sendo que ele deveria estar pilotando por instrumentos, né? E o cara é profissional, ele sabe, né, que ele deveria estar pilotando por instrumentos, mas ele está por algum motivo lá operando
no visual, né? Aí a pessoa pode confundir, o cara está em cima da água lá, confunde o mar e bate na água, né? Sendo que ele deveria estar operando por aparelhos, né? Então, não adianta só ter uma estratégia, né? Ele precisa seguir a estratégia. O cara é profissional, ele sabe das coisas, mas por algum outro motivo ele não segue aquela estratégia proposta, né? Então, a gente tem que seguir a estratégia proposta, né? O que é fazer visumento no mercado, pessoal? É, por exemplo, operar por notícias. Ah, eu vou comprar tudo porque o candidato A vai ganhar, eu vou vender tudo porque o candidato B vai ganhar. Pessoal, essa é uma boa maneira de perder dinheiro. Não tem como ganhar dinheiro dessa forma, né? Operando por notícia, operando pelo jornal, porque um amigo falou, isso é operar por visumento. A gente tem que ter estratégias bem claras, bem definidas da forma que a gente vai operar. É dessa forma, né, ou da forma que a gente vai investir. É dessa forma que se ganha dinheiro no mercado, né? Por exemplo, aqui na Capitalizo, nós temos, eu sempre gosto de colocar aqui a questão dos resultados, né? Nós temos as estratégias de médio e curto prazos. Quem é que define aqui o ponto de compra e o ponto de venda? O gráfico. É o que importa, é o gráfico, tá? A pessoa pode gostar ou não de gráfico, mas as nossas estratégias funcionam. Só que a pessoa precisa ter um perfil para operar gráfico, ela tem que ter minimamente 10 minutos por dia, ela tem que seguir as estratégias, ela tem que saber que, por exemplo, ela vai operar o swing trade, ela vai ter várias operações seguidas de perda, ela tem que saber que se ela for operar o rastreador ali de 3 a 6 meses, ela vai tomar stops gordos. Então, a estratégia funciona, mas eu preciso seguir a estratégia, né? Então, aqui não importa se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o Ciclano, Beltrano, o que importa é a gente seguir a estratégia. Em alguns momentos ela não vai funcionar, mas na maior parte do tempo ela funciona. Tanto que se vocês olharem, qualquer resultado de qualquer estratégia nossa é positivo, desde que as pessoas sigam as estratégias, né? Então, se eu for operar no curto e no médio prazo, eu vou esqueçam as notícias, porque as notícias elas estão atrasadas, elas não indicam nada. O que eu tenho que olhar na nossa avaliação é o gráfico. O gráfico está apontando o momento de compra e o momento de venda. E ele não é para adivinhar nada, tá, pessoal? Ele é simplesmente para apontar o momento de compra e o momento de venda, né? Quem é nosso cliente sabe. A gente mandou essa semana uma estratégia até que serve como proteção de carteira, que é compra de opções de venda. Por quê? Porque o Ibovespa está apontando para baixo no curto prazo. Ele apontou para baixo. O que a gente faz? Faz uma operação para apontar para baixo. Né, caso o mercado caia, a gente se beneficiar dessa queda. Tá? Então, o que a gente gosta para quem opera no curto e no médio prazo é justamente isso. No longo prazo, né, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós temos as nossas carteiras aqui de longo prazo, né? A mesma coisa, tem carteira de renda fixa, fundos imobiliários e, claro, a maior parte das pessoas preocupadas com essas questões ligadas às ações, né? Então tem a carteira Thiago Prux, por exemplo, que é uma carteira global, já vou falar sobre ela. Tem carteira de dividendos, né? As carteiras podem cair por causa do resultado A ou do resultado B, sim. Né? Qualquer empresa, qualquer ação pode cair, não só por causa de eleições, mas vários outros motivos. Tá? Agora, eu tenho que montar uma carteira que eu não dependa de resultados de eleições. Porque se a minha carteira tem só Petrobras, Sanepar, Banrisul, Semig, Copasa, tem só estatal, eu vou estar muito arriscado, eu vou estar muito correndo um risco político, porque existe sim o risco político, né? Porque uma empresa estatal, ela pode melhorar ou piorar de acordo com quem é o governador, de acordo com quem é o presidente, né? É assim que funciona. Isso não é uma questão de debate de candidato, de debate de partido. É assim, porque tem o candidato, né, ou o presidente que pode usar alguma empresa estatal para dar lucro, ou pode usar essa empresa estatal com outros olhos e que não seja o lucro a primeira visão da empresa. Isso não é uma questão de ruim, bom, é uma questão que as coisas funcionam assim. Então, se eu tenho uma carteira só com empresas estatais, eu tenho que estar preocupado, é claro. A pessoa não pode dizer, não, política não importa nesse sentido. Claro que importa, porque um cargo vai ser escolhido por um político. A Sanepar, por exemplo, ficou 8 anos sem fazer reajuste de preço. É bom ou ruim? É bom ou ruim para quem tem ações da Sanepar? É ruim. Então eu tenho que ter essa preocupação. E não precisa nem ser estatal, né? Empresas privadas, elas também têm
sofrem com essa questão da ingerência ou da qualidade política. Né? Se o governo investe, subsidia construtoras com Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, é bom para as empresas. Né? O FIES, não vou discutir se é certo, se é errado, mas a gente ganhou muito dinheiro na época que o FIES bombava, quando valia a pena ser sócio dessas empresas. Né? E isso pode ser para o lado positivo, pode ser para o lado negativo. Se tem um governo que estimula a questão das exportações, né? Claro, e aí eu tenho que saber se a empresa está ganhando dinheiro por causa de um subsídio ou aquele subsídio só está ajudando a empresa a ganhar mais dinheiro. No caso das empresas educacionais, elas dependiam do subsídio. Elas tiveram que mudar 100% o negócio delas por causa do subsídio. Uma construtora que é 100% calcada, né, ou calçada no Casa Verde e Amarela, ela depende disso. Se terminar isso, terminou a construtora. Né? Então eu tenho que saber disso. Não tem problema eu investir numa construtora lá do Casa Verde e Amarela, desde que eu saiba sobre isso. Né? Então eu preciso entender, sim, que existe esse risco. E para eu não depender desse risco político, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma carteira diversificada, a gente sempre comenta sobre isso. Né? Parece muito batido, mas as pessoas esquecem de fazer diversificação. E tem empresas estrangeiras, pessoal. Né? O brasileiro investe pouco em empresas estrangeiras. Hoje a gente pode comprar um BDR, é fácil abrir uma conta numa corretora estrangeira. Se pegar a minha carteira aqui, por exemplo, que é o que a gente chama de carteira global, a carteira Thiago Prux, né? Vocês vão olhar, ela tem um desempenho fantástico. Aqui ela tem mais de 540% contra 166 do S&P em reais, que seria o IVVB, e 68 do Ibovespa. A maior posição na carteira hoje é uma petroleira estrangeira. Qual é a minha preocupação com eleições, com seja lá o que for, para os meus investimentos? Não faz sentido, né, eu ficar todo com o risco aqui no Brasil, ainda mais dependendo de político brasileiro. Eu já moro no Brasil, já trabalho no Brasil e vou investir todo o meu dinheiro num lugar só. Uma das formas de eu ganhar dinheiro no longo prazo é não concentrar o risco. Então eu não vou concentrar todo o meu risco no Brasil. Eu vou ter exportadoras, vou ter boas empresas aqui, sim, vou ter exportadoras, mas vou ter empresas estrangeiras também. Então isso é importante, isso tudo nos dá uma segurança e descorrelaciona a nossa carteira no longo prazo em relação à questão de risco político. Mesmo que, claro, as ações possam cair ou possam subir por causa de uma decisão política no curto prazo. Isso é perfeitamente normal, isso faz parte do mercado, não é uma questão positiva nem negativa, isso faz parte do mercado. Agora, como eu falei, se a pessoa está cheia de estatais na carteira, tem que cuidar, né? Porque tem muita gente levando em conta a Petrobras, por exemplo, os resultados dela agora nem sempre foram assim. Né? Os resultados do Banco do Brasil nem sempre foram assim. A gente tem que cuidar. Os resultados do Banrisul, os resultados da Sanepar, de Copasa, qualquer empresa estatal, elas podem variar de acordo com quem é o presidente, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E lembrando, tá, pessoal, isso aqui não é discussão de partido, nada, é discussão, né, para a gente entender que existe sim esse risco e que a gente tem que trabalhar antecipadamente para não depender desse risco aqui político. É igual a minha carteira, né? Independente do resultado, se o dólar sobe, por exemplo, a minha carteira tem muito ativo em dólar. Então, as empresas, as que exportam aqui, ganham muito dinheiro. Né? Olha, o Brasil ele tem vantagens competitivas na parte de soja, na parte de celulose, na parte de minério. Quanta coisa boa a gente pode ter aqui na carteira para não depender só do nosso mercado interno. E outra questão importante, né, pessoal, no longo prazo, que muita gente correlaciona de maneira errada, é que bolsa não é PIB. A economia não precisa crescer ou cair para uma empresa da bolsa ganhar dinheiro. Porque tem muita gente que quer correlacionar tal acontecimento econômico ou político para todas as empresas ganhar ou não dinheiro. E isso não é verdade. Inclusive o pessoal da análise já tinha criado, eu já mostrei algumas vezes aqui esse nosso índice, que é o PIB versus bolsa. O que nós temos desse lado aqui? O PIB desde o ano 2000, então ano a ano, né, como é que foi o PIB, e a gente colocou ele em pontos, como se fosse um índice PIB em pontos, né? E o Ibovespa, que é a média das ações mais negociadas da Bolsa desde 2000, também, né? Os anos que a Bolsa caiu, os anos que a Bolsa subiu, o PIB de um lado e a Bolsa do outro. Se a gente pegar, tá, pessoal, o crescimento das receitas das empresas da Bolsa do ano 2000 até agora,
o crescimento foi de 1.757%. Qual foi o crescimento acumulado do PIB desde 2000? 54%. 54%. As principais empresas da Bolsa, ou as empresas da B3, correspondem em torno de 30% do PIB. Né? Então, mesmo quando a economia não cresce, tem empresa que está crescendo. Tá? Então, e mesmo que a economia cresça, tem empresa que não está crescendo. A gente tem que saber que tem setores bons, setores ruins, empresas boas e empresas ruins. E o resultado dessas empresas não depende muito do PIB, depende muito mais de outras questões, como, por exemplo, o mercado dessas empresas. Tanto que a gente tem aqui o gráfico do PIB versus o gráfico Bolsa. A linha laranja é o gráfico Bolsa, mostrando que a Bolsa, né, o índice Bolsa subiu muito mais do que o índice PIB, justamente por isso, porque a Bolsa, as empresas da Bolsa cresceram mais do que a média do PIB. E várias empresas da Bolsa crescem mais do que o PIB e crescem mais até a média do que a própria Bolsa. Então essas ações elas podem cair em função das eleições? Sim. Mas se eu sei que é uma empresa boa e que a receita dela, o lucro dela não tende a piorar, ou mesmo que piore seja de maneira momentânea, como por exemplo uma exportadora, né, que não tem receita no Brasil, a queda dessas ações pode ser até uma oportunidade, tá? Então é muito importante isso, tá, pessoal? Não façam esse visumento, não tentem investir de acordo com notícia, porque vai ganhar fulano, beltrano. Tenham uma estratégia, né? Pra gente funciona muito bem. Ou o gráfico, ou então a análise fundamentalista, onde a gente vai dar muito mais bola para o micro e escolher aquelas empresas fazendo essa diversificação que não dependam desses fatores de curto prazo, como, por exemplo, as eleições, tá certo? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, né? Qualquer dúvida aí nós estamos à disposição. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!